Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e por falar em economia criativa e inovação. Uma produção aqui da Edu Criativa em parceria com a ZGM Studios. Um agradecimento especial ao pessoal da ZGM. Se não fosse essa parceria, não era possível estarmos aqui falando com vocês. Peço para vocês que nos sigam, né, no nosso canal, que deixem o nosso like, façam um comentário, compartilhe com seus colegas, assistam nossos outros vídeos. Toda semana a gente tem material novo aí disponível para vocês, para discutir, né, questões e temáticas vinculadas à economia criativa e inovação. E hoje, uma convidada aqui mais do que especial, Margarete Watanabe, uma amiga, companheira da área de economia criativa. Tudo bem, Margarete? Tudo bom, professor. Muito obrigada pelo convite. Que alegria estar com vocês aqui. Nós agradecemos, é uma honra te receber, né? A gente tem acompanhado aí o seu trabalho, né, que vem crescendo, né, a gente percebe isso na cidade, o pessoal tem falado muito, né, sobre Londrina Criativa, sobre essas feiras, né, quem sabe, conversando aqui a gente já sabe que é mais do que uma feira, né, já falar um pouquinho sobre isso depois, né, é muito bom te receber. Mas antes de falar sobre, né, a feira, eu queria conversar um pouquinho sobre você, né, sobre a sua trajetória. Você tem uma trajetória bastante bonita. Obrigada. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando aqui nos bastidores é que a sua formação não é na área de economia criativa, né? Não. Eu sou graduada em nutrição, Sim. com especialização em nutrição infantil e administração hospitalar. Eu exerci muito pouco tempo a parte de nutrição. Você é formada na área de nutrição, então? Nutrição. Olha que coisa interessante, né? E por qual motivo você não se manteve nessa área de formação? Teve algum evento, alguma situação específica? Olha, é uma profissão, é uma área muito linda, muito promissora, mas eu não fui feita para isso. Né? Não fui feita para isso. Eu fui ao Japão, morei 2 anos no Japão. Ah, sim. E aí, quando eu voltei do Japão, aí eu mudei totalmente. Eu retomei a nutrição, mas não me segurou. E daí eu acabei indo para a parte da área da beleza e hoje eu sou esteticista facial, graduada em estética e imagem pessoal. Sim. E eu faço a parte de visagismo e estética facial. Continuou meio na área de saúde, mas foi para uma área mais de estética, então. Mais na área da beleza, uma coisa um pouco mais artística ali, não tão científica, não tão clínica, né? A gente vê que a questão artística tá na veia aí, né? Tá. A gente consegue perceber isso, né? Tá Que sim. legal. Sabe que é muito comum, né? Eu vejo muitas pessoas que têm uma formação numa área, acaba atuando em outras, né? Isso é uma dinâmica também que não é muito diferente da maioria das pessoas, né, Margarete? Verdade. A gente tem que buscar o que gosta, né? E a nossa vivência, a nossa caminhada acaba refinando isso. A gente tem que estar sensível, né, aquilo que a gente vai vivenciando, a vivência, né, do dia a dia, para realmente seguir o propósito que a gente tem, né? É isso aí, que legal. Você falou que morou no Japão, então? Morei 2 anos no Japão. 2 anos, e como que foi essa experiência? Maravilhosa. Que maravilhosa. O Japão é meu segundo lar. Eu não descarto a hipótese de voltar para lá. Ah, é? Sim. A minha experiência lá foi muito boa. Eu gosto muito da cultura japonesa. Sim. Claro, eu fui para lá pensando na parte financeira, né? Mas eu também me sentia um pouco desconectada com a minha família, com as minhas origens japonesas, com meu avô. Eu não compreendia muitas coisas que a minha família tomava, as atitudes, né? O caminho da minha família. E ir para o Japão me fez retomar essas minhas raízes, me fez compreender, né, o que o meu avô, ele como imigrante, como que foi aquilo, Sim. E quem eu sou hoje, como que eu caminho como uma descendente de japoneses, né? Então, realmente me refinou bastante. Podemos dizer, então, que foi um reforço para sua identidade, né? Com certeza. A minha identidade foi muito bem firmada lá, foi refinada lá, né? Aí eu pude realmente compreender, e isso a partir dali realmente me norteou bastante. Por isso a guinada profissional, por isso aliás, isso sim, eu sempre estou muito sensível a isso, né? Mas realmente a minha ida ao Japão foi um ponto-chave. Que legal, que bacana, né? Porque a gente ouve muito falar que as pessoas, né, que procuram, né, ir para fora do país, Japão, a gente ouve muito, né, mas é muito bacana quando você ouve essa importância para reforçar aquilo que nós somos, né? E em especial quando a gente fala Londrina e região, que tem uma comunidade japonesa muito grande, né? Sim. Ali no Japão eu percebi o conflito de gerações,
né? Que realmente o imigrante que hoje vive no Japão, no Brasil, não é o mesmo japonês que vive hoje no Japão. Sim. Então, nós paramos literalmente no tempo, né? Enquanto o Japão, ele progrediu, ele evoluiu, ele americanizou bastante, mas são perfis muito interessantes para a gente poder pensar, né? Foi uma experiência positiva, então. Extremamente positiva. Eu quero voltar para lá. Que bom, é isso aí. Espero que demore um pouquinho, que você fique bastante aqui, porque tem bastante coisa para fazer aqui em Londrina ainda, verdade, tá? Verdade. É isso aí. E você acha que essa sua essa cultura japonesa, né, estar próximo às pessoas que vivenciam essa cultura foi importante para sua guinada aí para a área, né, de cultura, para essa área de produção cultural? Porque você falou até que foi para estética, né? Que tem alguma coisa a ver também, né? Sim. O meu pai, ele foi filho mais velho. Então, como cultura, ele acolheu os pais dele para morarem com ele, depois que ele se casou. Então, eu tive uma influência muito forte dos meus avós. Sim. O meu avô me colocou na escola Megumi, então a minha alfabetização aconteceu numa escola japonesa, né? E o convívio com a minha avó também, apesar de curta, ela faleceu quando eu tinha 7 anos, mas eu fui muito bem influenciada por eles. Sim. Né? Então, realmente assim, e a gente estava até comentando que a própria alfabetização japonesa no ensino do kanji, da leitura, já desenvolve algumas funções cognitivas que despertam para a parte artística, né? Então, realmente, eu sempre fui muito bem instigada nessa área e sempre gostei bastante, né, de trabalhar com isso, eu me realizo. Que interessante, né? Você falando sobre os seus avós, a importância das gerações e do convívio familiar, né? Sim. Inclusive, você até perguntou para mim ali no bastidor como que eu entrei, né? Isso. Meus primeiros contatos com a parte de artesanato foi a minha avó. Minha avó fazia um crochê maravilhoso e eu queria aprender crochê, só que eu tinha 5 anos, era muito pequenininha. Aí ela falou que eu não tinha idade para mexer com agulha. Sim, então ela me deu um novelo de crochê e ela falou para mim que quando eu terminasse de fazer aquela correntinha com o dedo, quando aquele novelo terminasse, ela ia me dar a agulha para eu aprender a fazer o crochê. Só que eu não sabia que depois que eu dormia, ela desmanchava aquilo e ela refazia o novelo. Aí um dia eu descobri, fiquei muito triste, e claro, daí ela me deu a agulha. E foi a partir daí que também meu avô também me ensinando, ele foi artista plástico. Ah, que interessante. Então tem veia na família. Sim, aí, meu avô né? foi artista plástico, foi poeta. Sim. E então, assim, eu tive excelentes influências ali na parte artística. Que legal. Como que era o nome dos seus avós, pra gente fazer uma homenagem a eles? Meu avô foi Shigeru Watanabe. Uhum. E a minha avó foi Fumio Watanabe. Que legal. O meu avô veio para o Brasil não como um imigrante na parte agrícola. Sim. Meu avô veio nos últimos navios de imigrante porque o governo japonês começou a perceber que os que vieram nos primeiros, eles não voltariam tão cedo. Já estavam tendo filhos, já estavam se estabilizando no Brasil, eles se preocupavam com isso. Então o governo japonês mandou para o Brasil profissionais, parteiros, professores, entendeu? Um outro perfil, né? Sim, para exatamente por quê? Porque os japoneses não confiavam nos brasileiros. Uhum. E o meu avô veio ao Brasil com 19 anos, com a missão de ensinar o japonês. Ah, que interessante isso. E aí também, como a estadia do meu avô demorou muito, a família do meu avô ficou preocupada. Meu avô se casou por contrato com a minha avó, ele não conheceu a minha avó. Olha só. Ele conheceu a minha avó no Porto, entendeu? E a minha avó também, super novinha também, mas eles tiveram um excelente casamento, um convívio muito bom. Sim. E viveram aí com a gente por um tempo depois que meu pai se casou. O seu avô veio então para ajudar a cuidar daqueles que estavam aqui, né? Sim, sim. Inclusive na Segunda Guerra, meu avô, por ser professor, ele tinha livros em japonês. Uhum. O Japão era aliado da Alemanha. Sim. E o meu avô foi prisioneiro político brasileiro. Ah, é? Sim, ele esteve preso em prisão domiciliar. Uhum. Teve todo o material dele, porque era em japonês, apreendido.
E ele foi tido como um espião, ele foi tratado, entendeu? Mas aí depois tudo, ele permaneceu, se naturalizou brasileiro. Nessa época ele estava em Londrina já? Não, ele estava em Presidente Prudente, eu não tenho certeza. Estava no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E quando que eles vieram para cá? A sua família veio para Londrina, você sabe? Se na Segunda Guerra, década de 40, vieram para cá década de 50, 60... Meu pai se casou em 68. Eu acredito que foi na parte dos anos 60, por aí, eles vieram para Londrina. Meu avô tinha 2 residências, tanto em São Paulo, capital, como aqui no norte do Paraná. Aqui no norte do Paraná, não, foi antes, porque meu avô foi o fundador de várias ações aqui, inclusive a antiga CEL aqui, que era aqui no centro, ele foi um dos fundadores. Não, meu avô foi bem antes, eu não sei dizer. Mas dá pra ver que ele estava envolvido aqui com a história de Londrina, né? Ele sempre esteve bem envolvido, sempre esteve bem envolvido. Porque é professor, envolvido com as coisas da cidade, né? Sim. Essa história que você contou, né, em relação às consequências da Segunda Guerra aqui no Brasil. E você nasceu em Londrina? Nasci em Londrina. Nasceu pé de vermelho de nascença, então. Pé vermelho de nascença. Isso aí. Então, os seus pés e o seu coração está aqui, dividido com o Japão, pelo que eu entendi, né? Isso aí. Tá certo. Eu acho legal essas histórias, Margarete, porque a gente vê a importância da influência da família e das gerações, né? Então, dá pra sentir na sua fala o carinho que você tem pelos seus avós, mesmo tendo convivido pouco com eles, né? Mas esse carinho, né? E essa influência que você recebeu deles, eu acho que tá aí até hoje, né? Ah, com certeza. E a minha ida pro Japão foi essencial, porque eu já estava perdendo essa identidade com eles. Sim. Aí quando eu retornei, realmente, eu vi a necessidade de manter viva essa história. Sim. Que bom, é bom ouvir isso. É interessante porque a gente percebe, né, que a cultura japonesa ela é sempre bem trabalhada, né, ou as pessoas têm uma preocupação, né, em relação ao cuidado com a cultura, né. Verdade. E aí você então começou desde criança você já tinha esse vínculo então com o artesanato. Certo. Ali com a sua avó, com seu avô, e isso foi se desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Eu sempre gostei muito da parte de artesanato. Sim. A parte manual sempre me atraiu bastante. Então, por isso que eu até parti para a parte de estética, para a parte mais artística ali, né? Sim. Mas e efetivamente? A gente tem aí a questão da feira que a gente vai falar sobre isso, né? Que você organiza, que você tá aí com um grupo, uma equipe. Quando que você percebeu assim, não, eu tenho que entrar um pouco mais, né, direto nesse meio? Eu sempre fui expositora, eu participava de feiras expondo meus trabalhos. Eu faço origami em tecido e eu sempre expunha trabalho. Quando então aconteceu a pandemia, né, e cessou tudo, e a retomada pós-pandemia coincidiu com uma ação que a CODEL e a Prefeitura realizaram, chamada Brilha Londrina. Sim. Em que aconteceu uma feira de empreendedorismo e eu fui convidada a participar dessa feira. E eu fiquei encantada com o resultado, com a forma. Eu gostei muito de ver a prefeitura fazendo ações de retomada. Sim, perfeito. Aquela ação do Brilha Londrina foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei encantada. Financeiramente, para mim, foi muito bom, né? Eu retomei muito network, muito contato. Conheci outras pessoas. E quando terminou o Brilha Londrina, eu procurei tanto o Convention Bureau, a Érica, como a Roberta Zulin da CODEL. E eu falei que eu gostaria de continuar essa ação dessa feira de empreendedorismo. E a partir desse apoio que aconteceu com o Convention Bureau e com a CODEL, nasceu Londrina Criativa. Que legal. Podemos dizer ali então que o Brilha Londrina foi uma espécie de ponto de partida. Sim, foi. Na verdade, assim, o Londrina Criativa caminha hoje porque os primeiros passos ali foram realmente direcionados tanto pela CODEL, pela Roberta, como pela Érica. Ótimo. Hoje eu falo que elas são nossas madrinhas, porque realmente todo o trabalho, o esqueleto do Londrina Criativa, eu devo a elas. Isso aí, tá vendo aí, Roberta, Érica, né, uma referência para vocês, que bom, né, importante. São pessoas importantes, né, porque muitas vezes, Margarete, a gente vê as ações que são desenvolvidas, você citou aí o Convention, citou a CODEL, nós temos o Sebrae, que sempre está muito envolvido com as atividades também, e muitas vezes a gente não conhece os desdobramentos, né? E aí, o que você está nos contando aqui já é um desdobramento
de uma ação, né, que foi desenvolvida aí por essas entidades. Isso é importante a gente saber também. Olha, eu como londrinense, eu fui gratamente surpreendida por essas organizações. A gente chega às vezes com o pé atrás, né? Sim. A gente vê, mas quando conhece ao fundo as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão de fato interessadas no desenvolvimento de Londrina, realmente eu fico encantada e o desejo realmente é de me envolver mais e mais. Que bom. Porque nós precisamos nos envolver, na verdade, né, Margareth? Senão as coisas, na verdade, não acontecem, né? Verdade. E você foi um exemplo aí de envolvimento, porque você participou como expositora e depois percebeu, bom, precisamos fazer isso continuar acontecendo. E foi dando os passos para que isso pudesse acontecer. E quais foram os próximos passos que foi dado? Bom, os próximos passos aí foi que realmente, como você falou, se eu não tivesse tido o apoio, né, dessas organizações, teria parado por aí. Sim. Né? Mas a partir daí começamos a fazer feiras, né? E nas feiras eu comecei a perceber que os expositores, eles eram muito precários, eles eram muito iniciantes na parte de empreendedorismo. Mas eles tinham um grande potencial para desenvolverem. Perfeito. Então, nas feiras começaram a acontecer algumas intervenções, algumas dicas de atendimento, a montagem, a disposição de bancada. Então, daí começaram a ter as ideias de nós desenvolver os workshops, de começarmos a trabalhar com essa parte de orientação, de formação. Então, em 2023, com menos de 4 meses de Londrina Criativa, nós já fizemos os primeiros workshops ali. Interessante, a gente não está falando simplesmente de uma feira, né? Não. A feira, na verdade, por trás tem outras ações de qualificação de quem está expondo, é isso, né? Sim, a feira do Londrina Criativa é um ponto final. Um ponto final, legal. É uma consequência daquilo que acontece durante a semana, entendeu? Até desde do expositor, do empreendedor, quando ele faz o nosso cadastro, as primeiras abordagens, nós conhecemos o trabalho dele, vemos o quanto ele tem um potencial. Sim. Então, o próprio contato, até o expositor chegar no dia da feira, ele foi acompanhado, ele foi orientado, entendeu? E foi até instigado a buscar outras formas para eles poderem estar melhorando. Não, que bacana. Isso aí também é um outro ponto importante a ser destacado, né? Porque a gente tem realmente pessoas muito qualificadas em Londrina, em uma área. Você está falando se as pessoas sabem fazer, mas elas precisam aprender uma outra etapa da atividade, né? Que aprimorar o diamante. Aprimorar, né? Exatamente. E você lembra qual foi a primeira exposição, a feira com essa nomenclatura Londrina Criativa? Foi no Boulevard. Foi no Boulevard? Foi no Boulevard. Foi uma loucura porque foi no dia 15 de janeiro. Sim. O Brilha Londrina terminou no dia 24 de dezembro. Uhum. No dia 15 de janeiro estávamos com a primeira feira. Certo. 15 de janeiro de? 2022. 2022. Ficamos ali, depois dali já tivemos uma feira por mês no hub do Convention Bureau. Sim. Uhum. Fomos ali e gradativamente tivemos outras organizações se interessando pelo Londrina Criativa com convites para outros. Codel também nos convidou, também Governança de Turismo nos convidou para eventos ali. Sim. Já estivemos também engajados em outros eventos, então realmente começou que chegou, nós terminamos 2022 com uma feira por semana, ou até mesmo 3 feiras a cada mês e um final de semana com um treinamento. Faz então 1 ano e meio praticamente que você ano e meio que existe Londrina Criativa. Com essa atividade Londrina Criativa. Sim. Que legal. E a gente já consegue enxergar resultado com essa questão das feiras, com essa questão da qualificação que você falou, né? A gente já consegue ver mudanças, por exemplo, na forma de organização da feira, na forma de postura, talvez, de você organizar melhor a sua exposição. A gente já consegue perceber isso? Muito. Os primeiros workshops nós despertamos ali, nós ativamos os expositores a como tirar a fotografia com celular, a precificar a parte financeira. Sim. Entendeu? Como eles podem obter lucro, a marketing, a técnicas de venda. E isso começou a despertar os nossos expositores a melhorarem.
E realmente, eu tenho expositores ali que nas primeiras feiras eles ficavam sentadinhos, encolhidinhos, e hoje eles têm equipes Sim. para fazer, já tem empresas, entendeu? Então eu tenho histórias aí que me dão muita alegria. Até uma questão de formalização, então. Sim. O objetivo do Londrina Criativa é conduzir esses expositores à formalização. Sim. Né? Então, a melhoria do perfil dele como expositor, como feirante, melhora consideravelmente, mas é uma consequência eles se formalizarem. Sim, entendi. Né? É uma consequência. E nós estamos aí, realmente, o nosso objetivo é esse. Tem quantos expositores? Nosso cadastro gira em torno de 400 hoje. 400? 400. Meu Deus. Então, Mas você não tem 400 na exposição, eles rodam ou estão todos lá? Não. Desses 400, nós passamos por uma curadoria. Sim. Nós conhecemos o trabalho deles. O perfil, como eles participam das nossas feiras, das feiras aqui, né, de Londrina e região. E a partir daí nós fazemos o convite. Sim. Né? Então existe um processo todo, Existe não é um simplesmente processo. se cadastrar Não. e ir para a feira. Não, nós realmente chamamos aqueles que têm um grande potencial de desenvolvimento, né? Eu tenho um expositor ali que tem um trabalho magnífico, que está começando agora, e realmente, assim, é muito simples a expressão dele na feira, mas a gente vê que a cada evento que ele participa, ele tem melhorado, investido na sua logo, então é um processo. Que é um legal. processo. A gente percebe aí, né, quando a gente vai à feira, a qualidade também. Eu acho que acho que esse trabalho é importante também para garantir uma qualidade, para que as pessoas tenham clareza que vão para um ambiente adequado, né? Então vocês estão de parabéns aí com o trabalho de vocês. Desses 400 que vocês têm cadastrado, todos são de Londrina? Não. Tem gente de fora? Não. Nas últimas semanas aí, nós recebemos um cadastro, uma intensidade, assim, surpreendente de expositores de toda a região. Eu tenho ali, nessa edição que nós vamos ter nesse fim de semana agora, eu tenho expositores de Maringá, de Rolândia, eu tenho um cadastro de pessoas de Assis, de Presidente Prudente. Olha só, de outro estado. De outro estado. Eu tenho pessoas ali que já se interessaram, inclusive, de Cascavel. Sim. Tá? Eu acho interessante isso, por quê? Porque no último Hackathon que teve, no ano passado, não último, penúltimo, que foi apresentado do Smart City, do turismo inteligente, destino de turismo inteligente, Sim. pelo Convention Bureau, pela Codel e pela governança, meu coração bateu. Porque eu falei, realmente, Londrina é linda, Londrina é turística. Sim, com certeza. Né? E uma cidade turística precisa oferecer um artesanato, uma feira de artesanato à altura. Perfeito. Entendeu? Não é simplesmente vender o seu produto. O vendedor, o expositor, o feirante, ele precisa também estar despertado, ativado na questão de uma abordagem ao turista. De contar uma cultura, de contar uma história de Londrina, da região, do porquê que ele faz aquilo. Sim. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial. Eu vejo, Margarete, na sua fala, um ponto muito importante que eu queria destacar, né, aproveitando aqui, que é justamente a articulação entre os setores, né? Sim. Então você citou aí várias entidades, inclusive a governança de turismo, e a gente percebe que estar conectado também a todas essas entidades é importante, né? Sim. E a sociedade civil se organizando, porque Londrina realmente tem um potencial turístico fantástico, né? E Londrina é linda, né? A gente sabe disso. Precisamos realmente trabalhar para potencializar o que nós temos, né? Exatamente. Londrina é lindo, com grande potencial de atrações, não é? De programações culturais também. Sim. Entendeu? Então eu vejo que o artesanato, que a feira do artesão, ele precisa, ele é essencial nesse contexto. Que bom, é isso aí. Margarete, obrigado. O pessoal acabou de me alertar aqui que o nosso tempo tá se encerrando. É um prazer poder receber você no nosso podcast, né? Por falar em economia criativa e inovação. Nós estamos buscando realmente, né, destacar esse tipo de ação, né? Que são ações que fortalecem, favorecem a economia criativa na cidade de Londrina. Nós agradecemos muito a sua presença. Eu quero convidar você, ao expositor, ao empreendedor,
que sente em seu coração de estar expondo, vendendo, aprimorando o teu negócio, venha fazer o cadastro no Londrina Criativa. Estamos esperando, a minha equipe está esperando por você e vamos lá, vem ficar entre os melhores. É isso aí. Bom, pessoal, tá aí o convite feito, né? Então, a gente vai deixar aqui todos os contatos para vocês poderem também, né, conversar com a Margarete, com a equipe, né, da Londrina Criativa, caso vocês tenham interesse aí na parceria. E não se esqueçam, não deixam de nos seguir, tá? Coloca lá o seu comentário, compartilhem, vejam os outros vídeos, né? Comentem para os seus colegas, para os seus amigos. Olha, tem um podcast lá, né, da Edu Criativa. E reforçar o nosso agradecimento à ZGM Studio, que possibilita e viabiliza aqui o nosso podcast. Obrigado a todos e até o nosso próximo E Por Falar em Economia Criativa e Inovação.